Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Ela é a evidência das coisas não vistas. É o poder de revelar a verdade e estabelecer o bem redentor em nossas vidas. A fé nos fortalece. Este é o tema da palestra de hoje com a preletora Ilona Fernandes. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Responda aos reveses do destino com o maior poder que herdou de Deus. Sua capacidade de modificar tudo ao redor, exercitando sua mais profunda crença. A fé nos fortalece. Preletora Ilona Fernandes. Como os ouvimos, vamos falar sobre a fé nos fortalece. Parte importantíssimo, nós vamos utilizar 2 livros, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e vamos usar o livro Mensagens de Amor e Sabedoria, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, Dr. Masaharu Taniguchi começa no capítulo 24, ele diz assim: ao encetarmos a jornada da fé, à luz do novo ensinamento da verdade, havemos de perceber uma mudança total na nossa maneira de pensar a respeito de coisas e fatos da nossa vida. Ao encetarmos a jornada da fé. Por quê? O que significa fé? No livro A Verdade, volume 9, do professor Seiichi Taniguchi, ele diz que a fé é o órgão visual do espírito. Ou seja, ela é a pupila do espírito. E traduzindo isso de uma forma bem popular, fé é ver, é acreditar naquilo que você não vê, mas que você tem certeza de que existe. E é exatamente a fé que nos impulsiona a ação e que faz com que o nosso ideal, os nossos sonhos se concretizem. Porque se não houver a fé, não há como nós concretizarmos os nossos sonhos e os nossos ideais. Não concordam? Ele continuando, ele diz assim: a fé diz respeito ao presente e ao futuro. A fé consiste na certeza que tudo de bom nos é destinado e será nosso tanto no presente como no futuro. Portanto, a fé também é a convicção de que Deus está conosco e nos protege sempre. É como um anjo que nos orienta quando vagamos perdidos por ruelas escuras
e nos conduz ao caminho certo. E existe um ponto que impede de que você realmente manifeste a fé na sua vida. Porque o que é a ausência de fé? A ausência de fé é uma coisa chamada medo. Medo é total ausência de fé. Para que a gente possa superar o medo. O que é que leva o medo? A gente precisa entender o que leva o medo é a dúvida. Quando você tem dúvida das coisas, você tem medo de realizar qualquer coisa, porque você duvida. Então, como superar isso? Para superar o medo, você precisa incrementar a fé no seu interior. Incrementar a fé através de quê? Da oração. Então, incrementamos a fé na oração. Estamos nos conectando com Deus. E dentro do ensinamento da Seita Noé, existe uma oração que nos fortalece e vai, como é que se diz, aumentando a voltagem da nossa fé. E essa, vamos dizer assim, essa oração chama-se a meditação Shinsokan. Por isso que quando adentramos a meditação Shinsokan, após o canto evocativo de Deus, a frase que nós dizemos com convicção é que neste momento nós deixamos o mundo dos 5 sentidos e entrando no mundo da imagem verdadeira. O mundo de Deus. Então, pela força da palavra, nós vamos fazendo com que a fé que existe dentro de cada um de nós e que por causa das dúvidas, dos medos, achamos que não temos, nós vamos, através da oração, da meditação Shinsokan, nós vamos aos poucos fazendo com que ela se manifeste, porque as coisas não vêm de fora para dentro. Na realidade, a fé, ela está no interior de cada um de nós. É a tomada de consciência de que o reino de Deus está dentro de nós. Porque sabemos, todos nós, principalmente nós que somos cristãos, nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. Mas será, onde está essa convicção? Será que nós estamos convictos de que o reino de Deus está dentro de nós? Ou essa aparente convicção é uma coisa somente da nossa consciência? Porque ouvimos falar, porque desde criança estamos ouvindo dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós fazemos uma reflexão, é que nós podemos ver se nós temos medo, se nós temos dúvida, é porque falta fé. Porque, na realidade, não temos convicção de que o reino de Deus está dentro de nós. Não é verdade? Aí precisa que, muitas vezes acontecem difíceis na nossa vida, determinadas situações que nós vivemos, a perda de um ente querido, às vezes porque estamos se separando, o casal está se separando, às vezes o filho está indo para a corrida das drogas e a gente começa a se sentir completamente perdida, porque é difícil, nesse mundo fenomênico, os seres humanos lidarem com perdas. E exatamente essa frase perda, esse sentimento, vem dentro do coração do homem exatamente porque está ausente a fé. A fé em Deus, a fé nesse reino que está dentro de nós. Então precisamos transformar isso. E às vezes nós não sabemos que essas aparentes dificuldades vêm na nossa vida para realmente fazer com que nós possamos compreender de que Deus está aqui dentro de nós e se nós mergulharmos nele, nos voltarmos para ele, elevando a nossa fé, nós vamos conseguir transpor aquele obstáculo que está aparecendo na nossa frente, naquele momento na nossa vida. Entenderam? Aqui no livro Mensagem de Amor e Sabedoria, de autoria de professor Seijo Taniguchi, ele diz assim: muitas pessoas pensam que não existe relação entre fé religiosa e saúde, mas estão enganadas. Quem tem verdadeira fé não só obtém a felicidade e a tranquilidade mental,
como também manifesta bondade e amor a todas as pessoas e aos familiares. E é natural que ele deseje ser saudável para tranquilizar os seus familiares. Isso é chamado de fé religiosa. Então, a fé religiosa não está independente, ela não está separada, não é independente da saúde, ela não é independente da área financeira, enfim, em todos os aspectos da vida humana, para que a gente realmente tenha sucesso, para que realmente a gente consiga concretizar os nossos sonhos, precisamos elevar. Realmente, quando alguns bons aninhos atrás, vai fazer agora no dia 20 de julho, 29 anos que eu conheço a Seita Noye, eu achava que eu era uma pessoa destituída de fé. Porque todas as coisas que aconteciam na minha vida levavam ao fracasso. E eu achava, então, eu não acredito nisso, acabava nem acreditando em Deus. Achava que a religião era um ópio para a humanidade, que o caminho religioso era para aqueles que já estavam mais idosos e que já estavam acreditando que já estavam mais perto de morrer, então precisava de buscar a religião para se sentir mais seguro, porque quando partisse dessa para uma outra, então estariam mais seguros, porque estariam mais junto de Deus. Eu pensava dessa forma. Mas que nós não devíamos ficar preocupados com essa parte religiosa. E quanto mais eu me afastava do caminho religioso, mais os fracassos surgiam na minha vida. E até que, por último, numa situação assim, bem delicada da minha vida, quando eu fui presa política, passei por esse processo na minha vida, aí foi o momento do meu grande despertar. Porque naquela hora, numa situação difícil que eu achava que não poderia nunca passar, eu nunca iria passar por aquela situação, e de repente eu disse, como é que um homem chega a esse ponto que eu cheguei? Será que esse ser, ou esse sujeito chamado Deus existe? Será que ele existe? E naquele momento que eu soltei essa palavra para o universo, eu senti que verdadeiramente a presença dele estava ali, naquele momento, junto comigo. Se estabeleceu uma paz, porque aquela situação em que eu me encontrava foi imediatamente sanada. E eu fui transportada para uma outra localidade. Naquele momento, eu comecei a reconhecer que existia Deus. E eu pensei, será que precisa o homem chegar a tanto? Cair, às vezes, ir para a sarjeta, chegar ao fundo do poço, passar por privações, passar por humilhações, para ele reconhecer que o reino de Deus está dentro dele, para que ele possa sentir verdadeiramente que a fé existe e que se ele se segurar firme nesse reino de Deus que está dentro dele, ele é capaz de mudar. E foi assim que, logo, algum tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer a Seita Noye e comecei a entender que aquela situação aparentemente difícil que eu estava vivendo, não foi para me prejudicar, mas foi para eu refletir e retornar à minha origem, que não era filho do homem, filho de um encontro casual, de um espermatozoide e de um óvulo, mas sim que eu era filha de Deus. E como filha de Deus, tinha direito de usufruir de todos os bens dele, porque saber que o reino de Deus está dentro de nós é saber que todos os atributos de Deus estão aqui agora dentro de cada um de nós. Aí ele continuando diz assim, a fé é um dom espiritual a nós proporcionado para ser aplicado na prática, na realidade atual. A fé é a força que nos possibilita prever ou pressentir a concretização de algo. Acreditamos que a fé
é perfeitamente aplicável na prática, no mundo concreto em que vivemos, pois sabemos que o paraíso existe aqui e agora. E que a felicidade paradisíaca não é apenas um sonho a se concretizar no futuro, mas sim um direito que nos cabe e que podemos desfrutar nesta vida terrena. Então, o medo é o grande entrave, como eu comecei a falar. Nós temos o medo de perder o emprego, sentimos o medo de perder a família, temos o medo de vamos dizer assim, essa situação de desemprego que a gente acha, porque a mídia vai levando a informação de uma situação atual e nós nos enquadramos nela e em vez de procurarmos buscar soluções, nós, pelo medo, como se fôssemos uma amostra, vamos nos fechando dentro da nossa própria casquinha, né, na concha, e o medo vai fazendo com que o homem se encolha. E quanto mais ele vai se encolhendo, mais difícil a vida dele se torna de ele chegar a alcançar o seu sonho, o seu ideal. E lá naquele dia que ele está naquela situação assim, pior, aí alguém pergunta, como é que está? Não vou nada bem. Como que eu posso estar bem? Numa situação que eu estou atravessando, sabe? Meu marido desempregado. Meu filho desempregado. Minha filha desempregada. Só estou eu que estou sustentando a casa. E aí você diz assim, ainda bem que tem você sustentando a casa. Você já imaginou, se até você não estivesse sustentando a casa, pelo menos transforma esse medo, essa coisa que você está sentindo, no sentimento de gratidão. Sinta alegria, porque você pode contribuir. No momento que você sentir alegria, você vai sentir que uma fé vai brotando dentro de você, que uma sensação agradável vai brotando dentro de você. E você consegue, através do sentimento de gratidão, também a elevar a voltagem da sua fé e a mudar a rota do seu destino. O nosso destino está nas nossas mãos. Nós podemos transformar aqui agora o nosso destino. Não só você que está ouvindo aqui, mas você que está aí, ó, na sua casa, nos escutando. Não importa a situação que você está vivendo nesse momento. Não perca a sua fé. Acredite, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é possuidor de todas as virtudes de Deus. Acredite nisso. Segure firme. Segure firme na mão. Persevere, não vacile. Creia. Hoje, aparentemente, nós estamos vendo que está chovendo, um dia frio. Mas, lembre-se que atrás das nuvens negras, pesadas, acima delas, tem um sol brilhando. Para que ficar apegado à situação que você está vivendo agora? É muito melhor você parar e perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? O que eu tenho que aprender com essa situação que eu estou vivendo? Tempestade passa. A chuva passa. Mas mesmo que a tempestade se manifeste, o sol por nenhum momento deixou de brilhar. Só que nós não estamos transpondo a escuridão. Estamos apegados a ela. O que nós temos que fazer nessa situação difícil? Fechar os nossos olhos, inspirar, expirar, observar o nosso ritmo respiratório e chamar por Deus. Meu Pai, eu te entrego a minha família, te entrego meu marido, te entrego meus filhos. Eu tenho fé em ti, eu creio, porque o Senhor disse que tudo que pedires do Pai em oração vos será dado. O Senhor também disse: batei e observai, buscai e acharei. E eu creio, Senhor, creio na tua palavra, creio na tua força,
E se eu entrego meu marido, se eu entrego meu filho, eu sei se ele está aqui, é porque ele tem uma função neste mundo. E nesta fé, nesta crença, comece a visualizar seu marido saindo da sua casa e dizendo: querida, estou indo trabalhar. E seu filho chegando até você, lhe dando um beijo: mamãe, estou indo trabalhar. Mas se ao contrário, em vez de você visualizar essa cena e começar a lamentar, a ficar insatisfeita, só reclamando com as coisas que estão acontecendo na vida, cada vez mais o medo vai se apoderando de você e você não vai encontrando a porta da saída. Por pior situação que você esteja vivendo, parece que nós entramos, às vezes, num labirinto. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos uma porta de saída. Mas existe uma chave secreta dentro de cada um de nós. E essa chave secreta chama-se fé. E essa fé promove a ação. Mergulhe dentro dela. Eu creio. Fé. Eu creio em Deus, mesmo que eu não esteja vendo aqui agora, eu creio nele. Não é verdade? Quando nós nos voltamos assim, a nossa vida muda. A nossa vida se transforma. E ele ainda diz assim, ó. A verdadeira fé consiste em acreditar na existência da força divina e ter a convicção de que Deus está usando o seu poder em nosso benefício. A fé inabalável é imprescindível para se alcançar êxito na vida. Não há nada que não possa ser conseguido pelo poder da fé. Pelo poder da fé, podemos melhorar nossa capacidade intelectual. Pelo poder da fé, podemos obter bens materiais, promover a saúde, desenvolver dons espirituais. Muitas vezes as pessoas passam por essas dificuldades, porque não perseveram na fé. Hoje, aqui e agora, acredite em Deus. Acredite. Ele está dentro de você. Bem dentro de você. Uma vez Jesus virou para os seus discípulos e disse: homem de pouca fé, por que não crê? O que faz com que o ser humano alcance o seu sonho é isso, a ausência da crença de que ele está aqui e agora. É simples. Neste momento é só colocar a mão no seu coração. Dá para colocar a mão no seu coração agora? E em silêncio, perceba as batidas do seu coração. Não é o seu coração simplesmente que bate. O que é que impulsiona o seu coração a bater? É a vida. A vida viva. É o Cristo vivo que está aí. É como diz, está escrito nas Escrituras Sagradas: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O que ele quis dizer? Nunca espere que eu entre em você, porque eu jamais saí de você, porque eu sou você. Então, quando você estiver achando que não tem, está vivendo uma situação que não tem saída, simplesmente, em silêncio, segure no teu coração, toque nele e lembre que o seu coração bate, você inspira, seus órgãos se movimentam, porque existe a vida de Deus dentro de você. Certo? Então, a fé é uma força mágica que detém a destruição, ilumina os caminhos escuros, resolve as dificuldades, abranda o sofrimento, expulsa a tristeza e traz alegria. A fé faz cessar a guerra
e estabelece a paz. Diante da fé, nada é impossível. A fé faz com que a força de Deus entre aqui e agora em ação. Então, espero do fundo do meu coração que todos vocês que neste momento estão nos ouvindo, que se permita sentir a mágica da fé dentro do seu coração. Um beijo. Obrigada. No próximo programa Aceite Onoye, homenageie-se, congratule-se e sorria a um vitorioso quando olhar no espelho. Sim, porque vencer é inevitável aos que colocam em prática o que aprendemos. Vamos agora orar juntos. Oração por um lar feliz. Meu lar é lar de filhos de Deus, amado por Deus e protegido por Deus. Por isso, o mal não se aproxima dele. Tanto meus pais como meus irmãos são filhos de Deus, sem maldade. Por isso, em meu lar, existe a verdadeira felicidade e jamais ocorrem conflitos. Muito obrigado. Você acompanhou o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Muito obrigado.